Devo confessar que estou algo indeciso entre atribuir à virtualidade social a responsabilidade pela crescente indiferença nos relacionamentos interpessoais ou ao seu contrário. É um pouco a velha questão do ovo e da galinha que tem apaixonado inúmeras gerações. Pelo menos desde que há galinhas isso começou a filosofar, mas com tonos diferentes. Independentemente de se conseguir chegar a uma conclusão definitiva, ou no mínimo àquele ponto de poder rotular de interessante esta questão, a verdade é que o mundo virtual aí está, para gáudio dos evolucionistas e das gerações mais novas, e eventualmente para desagrado daqueles que apontam o dedo a essa nossa forma, a essa nova forma de conviver, comunicar à distância, sem olhar o outro nos olhos, sem sentir as emoções, digamos assim. Por muito conservadores que sejam os atuais velhos do Restelo, não conseguiram deixar de aplaudir algumas funcionalidades dessa mesma virtualidade, claramente facilitadora da chamada vida moderna, não é? Basta pensar que há uns anos, antes desta modernidade, deste salto tecnológico, a dificuldade que havia em telefonar às pessoas quando se ia em viagem de carro ou algo que os valha, basta pensar nessa pequena nuance para se ver que houve de facto uma evolução positiva em certos aspectos. Eu diria que talvez esteja por fazer ainda um estudo científico sobre a influência da virtualidade nas relações interpessoais, mas seguramente que ainda não se abordou a sério o impacto da mesma sobre a grande cultura ocidental, a chamada grande cultura ocidental. Facto é que as alterações comportamentais que já se conseguem perceber indistintamente nas camadas jovens, vem dar razão e fazer salivar aqueles ditos filósofos que defendem há muito, eu diria desde os gregos antigos, imagine-se, que existe um rosto e as respectivas máscaras que se vão sucedendo ao longo do dia, ao longo da vida, digamos que conforme os papéis que desempenhamos, não é? Isto é aquilo a que se costuma chamar de personalidade, a tal coisa estranha que se começa a formar, segundo se conhece hoje, a partir dos 7 anos de idade, e que é imposta pelas sociedades enquanto substituto funcional da chamada alma com que aparentemente nascemos. No fundo, nascemos, se assim for, nascemos com uma alma e depois as sociedades encarregam-se de nos dar a tal máscara a que se chama personalidade, usando um pouco com as palavras dos gregos antigos, não é verdade? E então, que melhor maneira de honrar esta teoria do que assumir então várias entidades, os chamados perfis das redes sociais, consoante as nossas disposições momentâneas. Parece que esse é o altar desta tese das mastras das personalidades, não é? Portanto, conforme a nossa disposição ou conforme o nosso objetivo, os nossos interesses, podemos ser nas redes sociais tranquilos ou agressivos, simpáticos ou desagradáveis, apressados ou calmos, solidários ou indiferentes, novos ou velhos, homem ou mulher, e há inúmeros casos perniciosos deste jogo de sombras que esta nova forma de comunicar nos permite fazer, levando ao engano quem está do outro lado da linha ou do outro lado do contacto, especialmente se esse alguém estiver predisposto a ser enganado. Não
Portanto, nós podemos observar todos os tipos de emoções ou estados de alma, virtudes ou defeitos, sem corrermos sequer um risco mínimo de sermos confrontados com o nosso verdadeiro eu, que cada vez será menos identificável, dadas as camadas inconscientes que o cobrem. É como se tivéssemos aqui a estátua do Essa de Queiroz, ali na zona do Camões, vestido não com um manto diáfano da fantasia, mas com N mantos diáfanos de inúmeras fantasias. Não é? A determinada altura, acontece que já nem nós sabemos quem somos, uma vez que, inevitavelmente, todos aqueles, eu diria, impostores mascarados vão reclamar o papel principal, tentando assumir o controle da peça a que nós chamamos vida. Pensamos que isto é algo que só acontece aos outros, mas se fizermos um pequeno esforço de introspeção, se formos honestos connosco próprios, vemos que cada vez mais desempenhamos vários papéis que atribuímos a nós próprios de forma aleatória, e até já há quem os confundam as peças. Há quem esteja a representar Shakespeare e pense que está a apresentar uma peça de Almeida Garrett ou de outro que o valha. Não é? Dizia eu que perdemos o controle e já não sabemos bem quem somos. Portanto, esse ou seria um drama pessoal preocupante caso os nossos interlocutores virtuais não enfermassem do mesmo mal e não reagissem de forma adaptada às suas múltiplas personalidades. No fundo, é como se vivêssemos sob um ninho de cucos, aquele filme célebre, em que tudo isto é um amplo manicômio, em que toda a gente tenta enganar alguém, quando no fundo apenas estão a enganar a si próprios. Não é? Caímos então naquela coisa que se pode sintetizar por ser e parecer. A tal diferença entre o caráter, aquilo que nos define num estado de ser, em que somos conscientes, em que controlamos as nossas emoções, pensamos e sentimos da mesma forma, portanto, essa diferença entre o caráter e a personalidade, que é aquilo que nós mostramos aos outros conforme as ocasiões. E cuidado com aqueles que não são o que parecem. Aqueles cuja personalidade difere do caráter são pessoas geralmente muito perigosas. Não é? A vida vai-se assim transformando num gigantesco baile de máscaras, digamos assim, para usar este tipo de imagem, em que ninguém conhece realmente ninguém, em que ninguém se conhece a si próprio, o que é ainda pior e o que é a origem de todo esse problema, e pior ainda, onde ninguém tem a mínima vontade de conhecer ninguém verdadeiramente. O que é que isto é? É fácil, não é? É um paraíso para os maus políticos e amantes, que obviamente se sentem com peixe na água neste mundo pantanoso e sombrio, onde podem facilmente multiplicar, eu diria mesmo potenciar as suas promessas, garantindo para o futuro, com veemência, aquilo que sabem não conseguir fazer e que não têm a mínima intenção de fazer.